Olá, bem-vindos a mais um Dane-se Cast. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com duas pessoas maravilhosas, mas antes de eu apresentá-las, eu queria falar com você que o assunto que nós vamos falar hoje é um pouquinho mais sensível. São coisas que nós, seres humanos, passamos por isso no dia a dia. Não tem como a gente não falar, até porque onde nós estamos, que é a sociedade em geral, nós estamos sujeitas a isso e a ter pessoas ao nosso lado com isso. Então, como nós estamos de frente, dia a dia ali, com pessoas, com adolescentes, principalmente eu que estou em sala de aula, é muito importante a gente falar sobre isso, mas não como prevenção, e sim como um estado de conscientização. Então, eu já quero começar com uma frase que esses dias mexeu muito comigo. Eu ganhei um presente que foi ministrar curso no Senac e é uma área que eu gosto bastante, mas que eu nunca tive a oportunidade de estar ali frente a frente ministrando um curso de recursos humanos. E eu orei, pedi ao Senhor para que me direcionasse nesse curso, porque para mim era um desafio. E aí eu falei, Senhor, como vai ser? E ele me deu essa frase de Jung que fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, é isso que eu quero trazer hoje, porque essas duas pessoas que estão aqui comigo fazem um trabalho maravilhoso e eu tenho certeza que com a trajetória delas não é só um trabalho, e sim é tocar uma alma humana, como nós viemos aqui a este mundo como uma missão. É trazer essa paz, trazer um pouco de equilíbrio, trazer a palavra de Deus para que as pessoas se sintam em paz e confortável para viver um mundo de tribulações, que nós temos sim tribulações no mundo, mas que com uns ajudando aos outros, tocando uma alma, a gente consegue ser feliz. Sejam bem-vindas, meninas! Eu estou Obrigada. aqui com a Luciene Lima, mais conhecida como Luli Preta, né? É muito engraçado que a nossa história já começou assim no Vucu Vucu, né, Lu? A Lu, ela é assistente social, ela é educadora e ao convidá-la, eu aceitei um convite dela no LinkedIn. E aí eu fui olhar, né? Eu falei, tem duas pessoas em comum comigo, deixa eu olhar. E aí eu vi, né? Já me associei de cara ali, porque ela também é educadora, faz um trabalho com ONG, e ela vai contar um pouquinho dessa trajetória da vida dela. E eu já me conectei de cara, eu falei, eu acho que eu vou convidá-la para o podcast. Tem muito a trazer aí para nós, né? E eu chamei, ela respondeu, eu falei, bora, bora. Então, eu gosto de pessoas assim, sabe? Então, eu tô conhecendo ela pessoalmente agora, já dei uma stalkeada aí nas suas redes sociais, e o que me chamou mais atenção para a gente começar esse podcast, né, é que você disse assim, em uma postagem, meu sentimento favorito é o brilho nos olhos. E foi isso que eu a vi, pela uma foto, pelas postagens, que o seu brilho no olho, de fazer acontecer, de fazer justiça, né? De querer que o outro se sinta bem. Então, isso me chamou muita atenção. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu sempre falo, né, para os meus alunos, né, para os assistidos também da ONG, que são lugares que a gente não conseguia alcançar, né? Imagina um podcast, né, ministrado por uma mulher preta, com todos os recortes que a gente tem. Não tem como não fazer recorte social e racial, não tem, né? Então, mas é um prazer estar aqui, porque impactar a vida das pessoas é mais do que a minha profissão. Acho que é uma missão mesmo, né? Como você falou, é algo divino, inexplicável. E é um prazer estar aqui. Eu acho que os nossos caminhos se cruzaram. Eu também não lembro quando esse convite foi enviado, para você ter uma noção. Mas vi que você é instrutora, eu sou instrutora de aprendizagem. Acho que foi a educação que nos uniu e eu acho que não tem nada, nada que seja por É acaso, né? verdade. Sou assistente social, sou pedagoga, terminei uma pós agora na PUC em Pedagogia do Desenvolvimento, né? E estou estudando aí educação na adolescência, que é o meu público-alvo, né? Olha, De 16 a 21 anos. legal. Obrigada, viu, pela sua Eu que agradeço. presença. Gratidão. E a outra maravilhosa de hoje é a Gisele Barbosa, psicanalista.
amiga, porque ela faz parte do grupo Mulheres Empreendedoras ABC, né, Gi? Certo. E é ali que nós nos comunicamos. E a Gi, ela, com essa voz doce, vocês vão ver, maravilhosa. Eu fiz uma entrevista com a Gi no grupo, Certo. né, no evento que nós fomos. E ali, Gi, eu também pude ver esse brilho no olhar e o seu anseio de falar um pouco da psicanálise, de fazer as pessoas entenderem o quão importante é e qual diferença faz na vida das pessoas, né? Até ali agora nos bastidores a gente estava conversando e o pai de uma criança, de filho de uma amiga minha, falou: "Pra quê? Vai fazer terapia, né? Quem tá louco é você, não é a criança". Então eu vi naquela sua fala, naquela nossa entrevista, o como você precisa expor o quão importante é fazer uma terapia, ajudar essas pessoas que tanto precisam, os adolescentes que tanto precisam. E eu, stalkeando também as suas redes, eu vi que há um tempo atrás você fez uma ação na Paulista de abraço. Sim. Então eu falei, gente, é isso, né? Deus direciona a gente com as pessoas certas para falar dos assuntos certos. Então seja muito bem-vinda. Estou muito feliz obrigada. com a sua presença aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Um prazer enorme falar com você e conhecer a Luli. É um grande prazer te conhecer. É muito importante estar aqui para falar, né? A gente está aqui para falar do Setembro Amarelo e eu sempre coloco como valorização da vida, né? E aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar como é importante a gente estar bem com as nossas emoções, né? E é uma coisa que a gente tem que cuidar ali desde a primeira infância, né? A juventude é tão delicada, então a gente tem que estar sempre de olho nos nossos jovens e conscientizando eles de que a vida é o bem mais precioso que a gente tem, né? Exatamente. Então, bom, a minha primeira formação é em engenharia civil, então, para falar um pouco para vocês de que, passando por, né, essa trajetória da vida, eu me apaixonei pelas pessoas e por conhecer a parte emocional das pessoas, e aí eu migrei para a psicanálise. Então, é uma grande paixão minha cuidar das pessoas, entender a parte emocional delas e acolher. E o Setembro Amarelo traz muito acolhimento. Então, é isso que nós precisamos buscar e que nós precisamos comunicar, né? Que precisamos estar bem, que estamos juntos, que precisamos ser bons ouvintes e acolher as pessoas. Principalmente, né? Porque no mundo tão corrido como hoje, as pessoas não param para ouvir umas às outras, né? Quando a gente conversa, quando a gente tem ali um bate-papo, é sempre para responder e não para entender. Né? E quando a gente fala em vidas, quando a gente fala em pessoas, quando a gente traz isso, como eu disse no início, como uma forma de uma missão, né? Educadora e trazer ali como toca nessa mente dessa pessoa, fazendo com que ela tenha valor, entender que ela tenha valor na vida e que a vida é um presente, sim, é muito complicado, né? A gente fica assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu vim para fazer nesse mundo, né? Mas é maravilhoso, gente. E assim, estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória, né? Sobre o trabalho que vocês fazem, aonde impacta, se já teve algum casos, né, verídicos assim que aconteceu, que a gente fala que, né? Eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui para não, né? Mas enfim, um pouco de vocês aí. Bom, a questão da saúde mental no meu trabalho, ela é o carro-chefe, né? Eu trabalho com educação social, né? De manhã eu sou educadora social na Porto Seguro, né? Uma das maiores seguradoras do país. A seguradora tem um instituto chamado Instituto Porto, né? Que forma os jovens aprendizes que estão iniciando na carreira profissional, né? Então, eu sou educadora social desse programa, né? Sou professora de matrizes humanísticas, né? Então, carreira e trabalho, saúde mental, né? Saúde, sexualidade. Então, a gente aborda assim um pouco de tudo. E a nossa premissa é o autoconhecimento, porque a gente sempre fala para eles, olha, para você fazer uma analogia entre o que você quer e o que a empresa precisa, é preciso que você se autoconheça. Exato. E eu falo para eles sempre que é um grande presente,
né, poder estar dentro de uma instituição que tem essa preocupação, né, porque a gestão contrata o jovem aprendiz, mas o jovem aprendiz não é colocado na gestão de imediato. Ele Exato. fica 12 dias numa trilha intensiva, né, tendo conteúdos que nada mais faz do que um exercício teórico do que ele vai ver na prática. A gente sabe, eu sempre Exato. falo, gente, o mundo do trabalho, eu não gosto de mercado de trabalho, sabe? Uhum. Dani, eu acho que mercado de trabalho remete à mercadoria e eu gosto sempre de falar mundo de trabalho que eu acho que é mais complexo. Então a gente trabalha a questão do faz exercícios, dinâmicas para eles se autoconhecerem, porque eu falo para eles. Eu acho que é um grande presente, porque eu não gosto de falar nossa época, que parece que a gente tem muitos, né? Mas assim, houve um tempo que não havia essa preocupação. O capitalismo, ele tem isso, né? É. De nos arremeter, e é isso. E hoje não, eles têm esse momento de se autoconhecer, né? A própria Base Nacional Comum Curricular, né? Que é a BNCC, já traz, né, questões para que se trabalhe as competências socioemocionais com as crianças já nas idades iniciais, né? Empatia, escutativa, né? Então, hoje eu acho que é um grande momento, né? É um momento de divisor de águas, assim, né? Na educação, sobretudo na educação social, né? Sim. Então, nós temos muitos casos. É um momento ainda delicado pós-pandêmico, né? Por isso que eu trouxe até esse livro, porque eu ando lendo muito essas questões, né? Como a pandemia só agravou, né? Questões sociais, né? O que automaticamente impacta na saúde mental, né? E Mental. nós temos um déficit na saúde, né? Como no nosso país, nós temos um déficit em questão de saúde, infelizmente, né? E a saúde mental sempre subestimada, né? Porque Uhum. é aquilo que a gente falou, né? Existe uma né? As pessoas subestimam, né? Vai lavar um tanque de roupa, não existe depressão, né? Porque existe Exatamente. É a falta do que fazer, é frescura, né? frescura, né? Então, É. quando a gente subestima as doenças mentais, é uma preocupação, né? Então, tem que trabalhar o jovem, tem que trabalhar o familiar, saber se ele tem suporte familiar, né? Eu sempre falo, eu faço terapia há 7 anos e foi um divisor de águas, Olha aí. né? Não é que muda a sua vida, a terapia não vai mudar a sua vida, ela te direciona para saber o que que você vai fazer, ela te dá ferramentas para saber o que que você vai fazer com desconforto de tomar Uhum. algumas decisões, né? Na verdade, a terapia é isso. Então, a gente vem trabalhando essa questão, né? Com os jovens e impacta muito, né? Setembro, eu vejo alguns memes no Instagram, só vai falar disso no setembro. Não. Não, gente, a gente está falando isso diariamente. É que é legal ter um impacto da sociedade e da mídia para que aquele mês, né, tenham mais ações nas empresas, nas escolas, na educação não Para formal, não que é os cair no espaços. esquecimento e falar, olha, eu tô aqui, Exatamente, mas não né? é que só setembro a gente fala disso, até porque as É o dia a questões dia, né? nos batem na cara todos os Sim, dias. Eu tenho sim, jovens que têm crise de ansiedade, sim. né, burnout, a gente tem muitos casos, né? E a gente está também se desconstruindo para poder ajudar, né, Dani? Acho que ela pode até falar um pouco sobre isso, né? Porque nós viemos de uma sociedade que sempre, né, quis invisibilizar nessas Exatamente. questões. Eu lembro que quando eu era pequena, ouvia assim, ai, pessoa fulana, Dona Maria morreu de tristeza. Nunca se dava os Uhum. nomes É, exatos para Verdade. as questões, né, mentais, né? Então a gente também está se desconstruindo para poder atendê-los da melhor maneira possível, né? que bom. E aí, como a psicanálise ajuda, né, nessa trajetória tão complexa que é, porque às vezes o jovem, ele não é só porque ele está com uma transição, né, de idade ali, da Uhum. adolescência para a vida adulta, não é isso, às vezes sofre muito violência doméstica, né, que acaba Sim. também despertando esse gatilho mental, né, que aí, como você falou, começa na primeira infância, como que é isso? Se não tem um suporte familiar, ou se o familiar, como esse marido da minha amiga, não aceita, como que é isso? Como que a gente trata isso, Gi? Essa estruturação na infância ela é muito importante, né? Mas nem todas as famílias têm essa condição de passar esse acolhimento, esse apoio para as crianças, né? Tem muitas famílias disfuncionais, então é muito complicado. De qualquer forma, né? As dores são inúmeras, né? E não acontecem só com jovens, são crianças, jovens, nós temos idosos, Sim. né? Que passam por esse problema de não valorizar a vida por diversas questões, pelo abandono, pela tristeza, por não ver mais motivação na vida, né? Então, nós temos isso em todas as idades. O importante é o fortalecimento emocional, né? Então, inúmeros fatores estão ligados às doenças emocionais, às dores emocionais. E para algumas pessoas são questões
que podemos considerar mais intensas, para outras não, e aí se banaliza. Mas essa dor é muito pequena e dor não se compara, né? O Exato. que dói para mim é diferente do que dói para você. Uma mesma situação para mim pode ser extremamente dolorosa para você, é uma coisa Exato. corriqueira. Então a gente precisa olhar com muita empatia, e empatia é uma coisa muito difícil, né? Porque não é só olhar para a pessoa, é tentar sentir o que ela sente, isso é extremamente difícil. Então, o melhor que a gente faz é não julgar, é sempre acolher, é sempre ser uma escuta ativa. Você falou da escuta, então a gente tem que ter uma escuta ativa. E é difícil porque a gente está pilhado nas coisas, a internet, o nosso Instagram, Meu o ego. WhatsApp que não para, e o ego, e você não consegue parar para escutar. Muitas vezes seu filho está falando e sua mente está pensando em tudo que você tem que fazer, né? Tanta coisa. E é muito importante essa escuta. Então a gente precisa treinar muito, a gente tem que estar muito atento para escutar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só o fato da gente dar atenção, isso já é uma ajuda imensa. A gente já pode mudar um pensamento negativo só da gente dar esse minuto de atenção, né? Então, é muito sensível, é tudo muito sensível, mas a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa aprender a olhar para as pessoas de uma forma diferente. E a terapia, como você falou, é uma coisa muito importante. Então, muitas vezes a gente não tem essa estrutura de dar esse apoio ou de fazer essa escuta. Então, existem caminhos, condições, tem ONGs, tem projetos, Sim. tem os terapeutas, tem inúmeros caminhos que a gente pode buscar para ajudar as pessoas, para ajudar os nossos filhos, né? Então a gente precisa sempre olhar, ver a necessidade e buscar ajuda da forma que a gente conseguir, né? Mas existem muitas formas, né? Às vezes aquele jovem, vamos falar de jovem porque eu estava vendo até com o Isaac conversando no carro, 80%, né, do que acontece aí, né, pode falar a palavra, gente? Como que a gente fala para substituir a palavra? Mortes, né? Atentar contra a vida, Contra a podemos falar vida, assim, para não isso. ficar É, complicado. são adolescentes e tá entre adolescentes e jovens, né? Claro que existe Sim. o idoso, né? Claro que existe por causa do Mas a abandono e tudo maioria mais. são Mulheres, jovens. porque são sobrecarregadas, né? Sim. E aí a sociedade impõe que ela tem que trabalhar, que ela tem que ser ela, que ela tem que ser ponderar, entendeu? Então isso acaba também trazendo um peso para a mulher, né? Em muitas áreas. E é assim, é complicado. Então, a gente estava conversando, né? E aí, como eu também sou educadora, já presenciei também muitos casos, né? Nas instituições, e ali como lidar na hora, até chamar a psicóloga, até chamar uma pessoa preparada para fazer ali os primeiros socorros naquele momento, porque se tem crise de ansiedade, então é o coração acelerado, ela tem aquele ataque mesmo, né? De que ela está sentindo mesmo algo e o coração acelera e desmaio, e cada um reage de uma forma, né? Então, nós tínhamos pessoas preparadas para isso, mas é ter essa sensibilidade, né? Talvez tem pessoas que não porque fala assim, Dani, é mais fácil você falar porque você é mãe, você já sabe, né? E não, é o que você falou, é olhar pro lado, parar um pouquinho de olhar pro seu umbigo e olhar pro lado, né? Ver o que aquela pessoa tá dando sinais, que ela dá sinais, né, Luli? Ela dá sinais. Então, assim, quando a gente para olhar um pouquinho de tudo aquilo que você falou, da internet, dos likes e tal, vamos, de repente, do lado aqui tá precisando. Ou eu mesma, eu quero esconder né, uma falha, eu quero esconder algo pesado que eu passei, que eu quero, né, e eu não tenho com quem conversar, eu tô dando sinais, É o famoso quem cuida de quem cuida, Quem cuida de quem cuida. né? Eu acho que também tem a questão de a gente também, né, Gi, também tá um pouco validando, né, os profissionais da saúde mental, porque é uma coisa também que fala, eu vou lá só para ouvir, né, só para falar, né, na verdade, ela só vai me ouvir. Só que os profissionais, a psicanálise, né, os terapeutas, os psicólogos, eles têm ferramentas, né, que fazem com que você fale, porque assim, falar é terapêutico, gente. Eu falo isso aos meus alunos, né? Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Sim. Né? Então, Exato. muitas vezes, né, eu estou falando algo para eles que serve também para mim, né? Então, acho que também validar e cuidar também desse profissional, porque não é fácil. Toda vez que eu falo que eu trabalho com educação social, falei da Porto e não falei de Diadema, né? Que eu sou mobilizadora social em Diadema. Lá em Diadema eu trabalho com jovens de vulnerabilidade que nós chamamos de 2 e 3,
né? Então, Tá, são egressos do sistema prisional, são tá. adolescentes institucionalizados, vítimas de estupro de vulnerável, né? Abandono. Então, é um rolê totalmente diferente, como eu falo para Uhum. eles, né? É totalmente diferente. Então, eu vejo muito isso lá, né? A não validação do. Ai, não, eu cheguei lá, e eu só falei, eu falei, É, mas terapia é isso. "Ah, mas não, não vai falar o que você deve fazer. é, Você mesmo vai falar o que você deve fazer sem sem perceber, perceber. né? Então tem essa questão também de cuidar desses Sim. profissionais, né? Uhum. Também tem esses vieses, né? É aquela a importância, né, até do que você comentou, do pai que falou: "Não, a criança não precisa". Então, para que serve, né, a terapia? É esse entendimento, a gente se conhecer, a gente saber controlar as nossas emoções, ter a inteligência emocional para lidar com os problemas, porque os problemas Exato. não vão parar. Uhum. Eles vão continuar existindo. Então, a gente precisa se fortalecer para saber lidar com os problemas, né? E aí, o profissional da saúde mental, ele sabe conduzir uma conversa para que você consiga encontrar dentro de você aquilo que está te machucando, para que você consiga entender. Ele não vai te dar a resposta, mas ele te direciona, né? Então, conversar com um amigo é bom, mas o seu amigo não está preparado para te direcionar. Como é Exatamente. que eu vou fazer para É. ficar mais forte? Né? Alguns problemas a gente não consegue solucionar, às vezes a gente perde alguém, um ente querido, não Uhum. tem solução, né? A solução é a gente se fortalecer para poder enfrentar aquela dor. Inclusive, eu fui fazer terapia também, fiz terapia. Tá fazendo 10 anos, dia 8, que eu perdi meu pai. E eu fui fazer terapia porque eu estava caindo em depressão. Sim. E aí, aí entra a religiosidade em alguns pontos, porque fala assim, eu sempre, né, depois que eu me converti, sempre fui muito, tenho muita fé, mas não quer dizer que você não vai passar por os problemas e que seu carnal não vai ali sofrer, né, as consequências de emoções e tudo mais. É lógico que se você também não tiver um direcionamento espiritual, você não consegue atingir certos pontos para que você melhore, para que você tenha consciência da vida, mas e para que você está aqui, né? Enfim, mas muitas pessoas me julgavam, mas você não está indo na igreja? Mas isso é espiritual, não sei o quê. Não, e aí eu fui fazer terapia e eu entendi completamente, completamente. E quando você fala de se conhecer, o que é importante dentro de casa, que eu sempre converso com o Isaac, eu tenho um filho só, e a gente sempre conversa, tá até aqui, né, hoje, e a gente sempre conversa, e esse adolescente começar a se perceber que algo não tá bom para ele, devido às conversas que a gente tem dentro de casa, né? Que a gente sabe, a gente está no meio educacional e muitos não têm, muitos procuram a gente, deixa eu conversar com você, e ali eles começam a se abrir, então a gente vê que não tem diálogo em casa, eu também faço. Lidero ali um grupo de adolescentes na igreja, então eu faço esse trabalho também, a gente também conversa e está sempre conversando com os pais para que haja diálogo dentro de casa, e é importante ter esse diálogo, mas mesmo assim eles têm os seus, né, encontros internos, os seus monstros internos, mas o que eu quero trazer é que o Isaac ele já percebe onde ele não está bem, ele já percebeu, inclusive ele pediu para fazer terapia. Porque ele falou, mãe, eu não estou bem, eu preciso, e, né? E aí eu tô até já vendo com uma profissional, inclusive a gente conhece, né, do grupo, e porque ele se conectou com ela, né? Ele quis trazer, quis conversar com ela, enfim. Então, a importância desse jovem também se conhecer, ele ter esse equilíbrio e ele falar, pera, tem algo que não tá bom. Eu talvez sozinho eu não vou conseguir, né? Eu preciso de ajuda. Aí a ajuda dos pais, às vezes, né, é um pouco mais Às vezes não severo, funciona também, né? né? Mas e esse é o ponto, sabe? Essa é a chave, a gente ter o diálogo. E isso eu falo não só para esse tipo de assunto, como também em casamentos. Semana passada nós participamos de uma palestra de violência doméstica, muitas mulheres sofrem, né? E acaba inconscientemente trazendo isso para um lar, né? Se tem filhos ali, acaba transferindo isso para esse jovem, para esse adolescente que vai para a escola e não tem um suporte. Então, assim, graças a Deus, como você disse, Luli, nós temos vozes para começar a mudar isso, né? Então, como eu disse, né, Gi, eu ia nos bastidores, eu ia cancelar esse não antes de fazer o convite de vocês, né? Por isso que eu fiz até no Vucu Vucu, né? Eu ia cancelar, mas eu falei, não, se eu tenho voz, se eu tenho um espaço, se eu trabalho com um jovem, se eu tenho um filho adolescente, eu conheço pessoas que podem agregar,
né, que estão dispostas a sair do seu conforto do lar de manhãzinha para vir para cá, mudar a trajetória ali escolar com um colega de trabalho para estar aqui, a gente precisa falar. É importante demais, né? É importante demais. E eu acho que a escola convencional, ela até tenta trazer essas questões, né? Mas ela não consegue, porque existe um cronograma, né? E aí, onde que o jovem vai se apropriar desses assuntos, né? Porque é importante para a trajetória pessoal dele, né? E aonde? Não tem que ser nos espaços não escolares, tem que ser nas casas de oração, Sim. né? Ele tem que se apropriar, né, desse assunto. Eu vejo que eu vou falar do ensino médio, né, que é a minha perspectiva, é que eu trabalho, eu vejo que os adolescentes sempre trazem essa questão, ai, professora, não tem nada na escola, né? Vai ter agora muitas ações do Setembro Amarelo, Sim. mas e no decorrer do ano, né? A gente sabe que isso tem um impacto nas pessoas mais pobres, né? Sim. Porque as escolas privadas nós sabemos que têm assessoria psicológica, É. né? Qualquer eventualidade, o aluno ele é direcionado, ele tem uma psicopedagoga, ele tem uma psicóloga, mas e dos desiguais, né? Falando das As desigualdades, né? igualdades. Porque na escola pública nós não temos, né? A gente não tem nenhuma lei que ampare que todas as escolas, porque desde as idades iniciais deveria ter uma psicóloga, né? Por que esses profissionais também não estão nesses locais? Precisaria ser Então, uma né? ação por de quê, política né? pública para que Ação de política transformasse. pública. Exatamente. E você Tem sabe como. que o que você está falando é muito, muito real, porque trazendo de novo o caso, né? Posso falar, filho? Trazendo o caso, eu mudei o Isaac, ele sempre estudou em escola particular, e eu mudei ele para uma pública muito conceituada aqui no ABC. E ele foi, falei, bom, é bom você ter esse contato, né, com essa sociedade, até porque eu venho de escola pública, sou preta, sou filho né, enfim. E aí ele foi, tudo bem, mãe, vamos, nós temos outros objetivos, então vamos abrir mão disso. Maravilha, foi 6 meses, em 6 meses, desenvolveu uma ansiedade nele. E aí eu não tive respaldo. Conversei na escola, procurei saber o que estava, né, para entender o que tinha acontecido. E aí ele falou: mãe, não tô legal, não é aqui, não é preconceito, mas eu não faço parte de. Não está me fazendo bem. Mas assim, eu vejo que a educação ela não preza por isso, porque ela precisa desse adolescente nesse estado, sabe? Parece que é um sistema, né, aquela corrupção ali que a gente sabe, que não quer que esse adolescente, sabe, eu vou falar do adolescente porque é onde estava inserido o contexto, mas não quer que ele tenha essa educação, não quer que ele se evolua no mundo. Para quê? Para que... E é uma cadeia muito injusta, né? Porque quem são esses profissionais que estão lá? São profissionais que não estão sendo remunerados devidamente. São profissionais que estão muitos anos, né? São profissionais que estão tendo educação continuada, porque nós professores também Sim, precisamos precisamos. estar numa educação continuada. Estão com a saúde emocional Estão em dia? Em dia, Porque como que exato. as pessoas vão dar? Por que as pessoas, como as pessoas vão dar o que elas não têm? Exato. Né? Eu lembro que o Lucas, meu filho que tem 24 anos, quando ele estava no último ano do ensino médio, ele falou: mãe, tem uma garota na nossa sala que ela não interage, sempre num canto, não fala com ninguém. Nossa, né? Que coisa esquisita. Quando você for na reunião, você não quer falar com a professora sobre isso, porque a gente já falou tal. Né? Aí meu filho já, né, no social. Aí quando eu fui, eu falei: olha, né? Não seria muito interessante, de repente, ver se ela não gosta de maquiagem, sei lá, fazer uma ação, alguma coisa, né? E foi nesse momento que a professora falou: nossa, foi bom o Lucas trazer isso, eu nunca tinha prestado atenção, é correria, muda de sala, né? E aí, gente, assim, foi uma coisa inusitada, né? Eles ficaram sabendo que os familiares dela todos tinham falecido. Ela estava com um tio sendo vítima de violência doméstica, né? Praticamente virou companheira adolescente do tio, Olha, né? É uma Extremo pequena abuso. ação de informação, Porque de assim, o Lucas falou: acolhimento. mãe, a gente, todo mundo interage, essa é uma idade que a gente está se interagindo, dando risada, tem as turminhas, né? Tem os grupinhos. ele viu que Ela algo não não estava ela não normal. estava em grupo nenhum.
Olha o olhar, sempre né? Olha o olhar Como é sozinha. dele. importante o olhar para o Sim, próximo, né? Né? Ele falou, eu já tentei conversar com ela, não sei se também se ela é orientada por alguém não falar. Então, uhum, é uma coisa, né? Acho que chamou atenção por ser atípico. E realmente, gente, adolescente ama estar com os grupinhos, eles nunca estão sozinhos. sozinhos, é. Eles amam os É. grupos, né? Ontem eu dei uma aula, eles já queriam competir. Qual a torre maior? Falei, Sim. gente, não é uma competição, é uma aula sobre relações interpessoais do trabalho. Não é uma competição. Então, eles gostam dessa competição, Uhum. né? E então, olha como que o olhar também, né? Importante. Tá vendo como o professor ele não consegue alcançar? Por isso que a escola precisa de uma assistente É, social e precisa de uma psicóloga? Uhum. Precisa, gente. precisa. Né? Eu fico triste porque a profissão, minha primeira profissão, né? Minha primeira graduação é o serviço social, e ela é totalmente precarizada. As pessoas não sabem nem falar. Outro dia a pessoa falou assim: você é o quê mesmo? Articulador? Como que é o nome? Não As pessoas não sabe. conseguem nem se arremeter Uhum. a uma graduação que é linda, né? Sim, Super não, importante para a super sociedade. importante, né? Não vamos negar as nossas origens. Nós viemos das damas, dos colonos, lá de 1940, né? Onde teve esse olhar, né? Mas não é só isso, né? É. Nós somos articuladores de direitos e conscientizadores de deveres também, né? Que a vida não é um morango, a gente não tem só Com direito, a gente tem certeza. dever também. Tem dever. Mas a assistente social nesses espaços, não só nos escolares como nas Tem esse instituições, olhar, né, tem Luli? esse olhar. É, Fala assim, na instituição, a assistente social tem aquele papel, chama a gestão e fala, ó, esse funcionário precisa se afastar. com É um certeza. burnout, é uma depressão, Sim, é uma, né, tem tantas camadas nessas questões, né, das instituições também, como nas escolas, né? Sim. Então, o Setembro Amarelo precisa ir além também da é. questão só escolar. Só escolar, Ela é. precisa estar nas instituições também. É, tanto que as empresas e as empresas, né, também, como você disse, já está fazendo esse trabalho, né, de conscientizar esse profissional, Já. né? Meu marido pegou um burnout aí há um tempo atrás, que eu falei, caramba, coisa assim Uhum. feia, né? Então, elas também se conscientizam com esse profissional, né? Ô, Gi, nos seus atendimentos, quais são as mais reclamações? Você atende... Eu atendo jovens e adultos, né? Então, em adultos tem muito a questão do esgotamento, que é o burnout. Então, Uhum, hoje é muito comum, né? E isso tudo acontece porque a gente chegou no limite. A gente é da geração que ultrapassou todos os limites, né? Então, a gente chega nessa questão do esgotamento mesmo, o que faz com que a gente também não consiga olhar para a família, é, de tão desgastado que a gente está. E aí, os nossos filhos ficam desamparados. Então, é um ciclo vicioso ciclo. que não tem fim, né? No caso dos jovens, a gente percebe muitos sinais e é muito importante esse olhar, porque o jovem se isola, o que não é normal, ele se cala, ele se mostra triste, né? Então, a adolescência é uma fase onde a gente quer socializar, a gente gosta de ficar com os amigos. Então, se a gente vê um comportamento como esse, não está normal. É. A gente precisa olhar, precisa tentar conversar, precisa encaminhar para um profissional, precisa acolher, não é normal. E até assim, conversando com os pais muitas vezes, né? Dando uma devolutiva para um pai de um jovem. Olha, ele está muito calado, ele está muito isolado, na escola está sem amigos, e às vezes o pai fala: não, é normal, é assim mesmo, é a personalidade dele. Ele é aqui até Não é assim, em normal. casa, né? Sim, mas assim, todas as pessoas precisam ser felizes, precisam encontrar a felicidade, Porque ninguém é feliz sozinho, não, a né? gente Meu pastor precisa sempre encontrar fala, seus ninguém é grupos feliz sociais. sozinho. Não, é Nós não impossível. viemos, né, nesse mundo para ser sozinho, Nós, gente. nós somos seres sociáveis, então se a pessoa está muito sozinha, está errado, Exatamente. né? E aí para o jovem é difícil colocar, muitas vezes é difícil colocar, né? Mas o Setembro Amarelo é muito importante porque você vê uma campanha, você vê uma fala sobre isso, então os pais já começam a olhar diferente, a Uhum. escola começa a olhar diferente, né? Todo mundo ao redor você já olha para o lado diferente. Então é muito importante. O que é importante é a gente saber falar, né? Então, se a gente é muito direto no falar, a gente provoca os gatilhos, né? Exato. Os jovens que estão sensibilizados Uhum. pela falta de valorização da vida, eles sofrem muito no mês de setembro, porque aquele assunto é colocado a todo momento. Aí é descoberto, É, né? E aí traz à tona e exato. eles ficam E lutando fica contra aquilo, aquele né? gatilho o tempo É. todo. Então, o que está acontecendo agora? A gente está aprendendo a falar sobre isso de uma forma que não seja tão direta e que não cause tantos gatilhos. Então, a Sim. gente fala muito de valorizar a vida, qual a importância da vida. A gente orienta as pessoas para que elas olhem e acolham, né? Para que elas tenham um outro olhar. Então, a importância é essa, mas nós precisamos saber falar, a gente precisa ter muita delicadeza no falar. Por isso que eu falo que a comunicação é tudo, né? Eu amo
amo comunicação e tem várias formas de você falar uma coisa, né? Você precisa entender, é o que você está falando, entender como você vai passar essa mensagem e ir aos poucos, né? Então, quando eu disse a vocês que eu ganhei um presente com essa frase, foi porque eu entrei, então, na sala de aula e aí, ali eu fui percebendo. A gente já começa a entender, a ler certas pessoas, a ler o jeito, o movimento, né? A quietude, a solitude e tudo mais, né? A solidão, porque a solitude, né? A solidão e tal. E aí eu fui aos poucos, e aí teve uma aula que nós paramos, quase 1h30, nós paramos e ficamos conversando sobre isso. Ali uma aluna despejou tudo, o que estava preso, que ela não tinha ninguém para conversar. E ela se sentiu à vontade na sala de aula com as pessoas ao redor ali, e depois até outras alunas mais maduras, né, me chamaram do canto e falou, Pro, eu tirei o chapéu para você, porque você não interrompeu em momento algum. Eu falei, como que eu vou interromper? Eu não posso fazer isso. É uma alma humana tocando outra alma humana, né? Então, assim, foi um momento que e essa jovem, depois ela começou a vir pro curso de uma outra forma, de um outro jeito. E aí teve mais casos, enfim, né? São situações que nós já e também esse olhar, também teve um outro caso, um calor de 40 graus estava fazendo, a aluna toda Eu tenho vários. com roupa. E aí, aos poucos, você não tá com calor? Beber água, vai no banheiro beber água. E ficava no banheiro. E aí, com todo o meu jeitinho, tal, chamava pra conversar e tal, né? Aí levantava assim, nossa, mas tá calor, vem aqui, deixa eu te ajudar a tirar a blusa e tal, né? Não, Pro, não, 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 não. Mas aí eu, né, meio que encostava assim, então vamos ali beber água comigo. Não, Pro, ai, ai, ai. Por quê, né? Então, se mutilava, né? Então, são olhares que às vezes acha que você não tem, porque você tá ali para dar aula, né? Você tá ali, não, você tem que ter um olhar. E aí fui na direção, lá tinha, né, o suporte de psicólogos. Então, assim, nossa, gente, de falar assim, só de lembrar, assim, são tantas situações que a gente vive em sala de aula e no dia a dia, né? É que a dor, Dani, ela é muito forte, né? Então, eles tentam. Eu já tive 2 relatos diferentes de jovens para essa questão da mutilação, né? Alguns dizem que a dor é tão intensa que eles precisam gerar uma outra dor maior para tirar o foco daquela dor. E também já ouvi relatos de que eu não me sinto viva. Quando eu me corto, eu sinto algo e não estou sentindo nada. Então, imagina o tamanho da dor, né? Para chegar a este ponto de não valorizar a vida, de abrir a mão da própria vida ou de se machucar, é porque a dor não está cabendo mais. É isso que a gente tem que entender. Não é fraqueza. É uma dor que não se controla. É um emocional que está muito abalado e a pessoa não está conseguindo puxar de volta aquela alegria de vida, aquele fôlego. Então, essa dor ultrapassa qualquer limite. É inimaginável, né? Quem não passou por uma dor como essa, é inimaginável você pensar o tamanho disso, né? Por isso que é tão complexo, tão delicado, e por isso que a sociedade toda tem que olhar para isso com muita atenção. Hoje, quando uma criança cai e ela chora muito, né? Às vezes eu vejo os adultos, levanta, não foi nada, mas aquele é o máximo de dor que ela está sentindo naquele momento. É uma Né? Então, experiência de dor para uma ela, né? experiência de dor para ela, né? E assim é com as pessoas, né? Não existe o que dói mais, né? Eu que sou professora de educação étnico-racial, quando a gente fala dos preconceitos e dos racismos, assim mesmo no plural, outro dia eu fui numa roda de conversa, até convite da Nívia, e aí tinha uma pessoa lá que começou a falar assim, não, mas a gordofobia, porque eu sou uma pessoa gorda maior e eu também sou muito constrangida. Eu falei, não, gente, não é uma competição do que dói mais, tudo dói. A misoginia, o classismo, o sexismo, Sim. né? Tudo dói, o machismo, tudo dói, tudo dói, né? Mas aqui a gente não está colocando isso em tese, o que dói mais, o que dói menos. A gente está falando do que mata de fato. Sim, né? exatamente. Né? E você não pode morrer só porque você é gordo, mas você pode morrer só porque você é preto. Eu até lembrei daquela frase, né? Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É verdade, né? Verdade. Mas é essa cultura da dor, né? Quando a gente era pequena, a gente ia tomar uma injeção e a mãe falava assim, não vai doer, né? E pro meu filho, desde pequeno, eu falava, vai doer, mas vai passar. Vai passar,
né? Então, é essa cultura que não, dor, E eu não, falava, não você tem dor. aguenta? Você Exato. aguenta, Vai né? doer, tem que falar a verdade, vai doer, E eu né? acho também, né, Gi, que o carro-chefe de tudo isso é a empatia, né? A Uhum. Tem uma empatia. palestra que eu dou sobre empatia, e eu sempre e nessa palestra a gente desconstrói a questão de que a empatia também é só se colocar no lugar do outro, né? A empatia ela vai muito além disso. Sim. Todos nós somos empáticos por natureza, Uhum. né? Tem um neurobiólogo chamado Giacomo Risolazzi, acho que é isso. Ele, que é um estudioso, que ele descobriu que nós todos temos células empáticas, que são as células espelhos que ficam nessa região aqui da nuca, que é a mesma sensação quando a gente chora em filmes tristes e ri Olha só. nos filmes Uhum. de comédia, Uhum. né? Então, por exemplo, se eu falar agora para vocês, vamos imaginar um corte no dedo, né? E você colocando limão dentro desse Na hora corte. você já. Na hora você faz, É. faz até um barulhinho com a boca, né? Então, é esse momento as células empáticas estão em funcionamento. Isso é empatia. Então, a gente não Quando precisa você necessariamente sente. estar com o dedo cortado. Só de Exato. você imaginar, Uhum. você já sente. Exato. Logo, todos nós somos empáticos. Então, por natureza, é Por uma questão natureza. de exercício, Uhum. né? Porque todo mundo trabalha muito a empatia na perspectiva de algo a se desenvolver. Nós já somos empáticos. Mas aí fica Por banal se natureza. uma pessoa analisa a dor do outro e fala, mas isso não é nada, né? Exatamente. Você não E sabe o que ele tá Como? passando. a empatia vai além, Exatamente. que não, ele está se sentindo mal com isso. Então, o que me importa é isso, a sensação dele. Não o Exatamente, que né? isso provocaria em mim, mas o que Tem até provocaria o em ele. vídeo da Teresa Wiserman, que é uma norte-americana, uma enfermeira, que ela também que é uma das grandes estudiosas da empatia, que tem ela faz uma animação que ela difere, né, a simpatia da empatia. Aí a Hum. pessoa que é simpática vai lá, uma pessoa vem e fala para ela assim: eu perdi o meu bebê. Ela fala: não, fica tranquila, você pode engravidar ainda, isso não é nada. E a pessoa empática, quando ela vai acolher, ela fala. Aí a pessoa fala, eu perdi meu bebê. Ela fala, você quer um abraço? Olha só. Você quer um É abraço? E diferente. é isso, É né? É isso que as diferente. Então, pessoas precisam. essa comparação é fantástica, porque uma pessoa simpática age de uma maneira e uma pessoa empática age de outra, De outra. né? E eu comecei a usar isso também com Que os adolescentes. Quando legal. eles vêm trazer alguma coisa, eu Sim. nunca fico, sabe, questionando e falando, não, não, não. Falo, o que que você está precisando? Você quer um abraço? Quer sair com a flor da sala? Hum. Quer falar comigo no final? Né? Que é o que É. você falou vocês falaram, né, um pouco da escutativa. A escutativa. Né? Que eu É uma estou escuta de trabalhando na escuta de qualidade. É. Uhum. O meu pastor até falou uma vez, né? Tem muitos cursos de como falar, como se comunicar, e eu, como uma comunicadora, amo isso. Mas ele falou assim: mas cadê o curso da escutatória, da escutativa? Uhum. Né? Eu falei: caramba, pastor, me matou, né? E é verdade, né? Antes mesmo de você saber falar, você precisa saber escutar. Uhum. Você nunca vai saber se comunicar e Exato, você trazer. aprende a falar É quando você isso, escuta, né? é isso. É receber as Exatamente. informações e aprender, né? Mas vocês acham também, vamos trazer uma polêmica aqui também. Se esse adolescente, às vezes, ele tem ali uma sensação de vitimismo, e aí para a gente poder, não, trabalhar ele e tal, e, né, você pode, você consegue, você não é o coitadinho, né? É lógico que observando e tendo um olhar mais crítico em relação a isso, mas muitas vezes nós, pais, nós, né, mães, nós fazemos isso, né? Não, vamos lá, vai. Porque se você também ficar mexendo, indo a fundo, dando muita abertura, vocês não acham que também essa criança, esse adolescente, né? Em vez de. Realmente, peraí, eu não preciso de tanto. Peraí, vamos voltar aqui, vamos. O que vocês É acham? a forma de trabalhar, né? Você precisa, sim, puxar para cima, trazer de volta, vamos para a vida, vamos encarar, vai dar tudo certo, tô com você, mas também cuidar. Então, em paralelo, cuidar, Ficar né? ali de Sim, olho, às né? vezes tem uma depressão que precisa de um tratamento Sim, médico, depressão é doença, precisa de exato. remédio. Então, a gente trabalha nesse tirar da situação de sofrimento, né? Trazer com situações positivas, mas a gente também trata a questão até de saúde,
né? Falta de vitamina leva à depressão. Então, assim, Exato. precisa de um check-up, um diagnóstico. Então, o papel dos pais nesse caso é direcionamento médico, trazer para uma situação de realidade. Não vai ficar sozinho no quarto. Vem aqui, vamos fazer alguma coisa junto, Isso, vamos é pro isso que eu quis parque. dizer, Gi. Isso, precisa sim, não é para, não, vamos deixar. Não, precisa trazer, tirar daquele buraco, trazer para a luz. Porque às vezes é o que você falou, às vezes é uma falta de estímulo. A gente sabe que tem muitos jovens, né? Em sala de aula a gente é assim, falta um pouco de estímulo. Eu acredito em você. Teve um jovem que veio conversar comigo, e tal, e ele é bem arredio. E aí eu já sei como ler ele, né? Já sei. E aí já fiquei, aí os outros tomaram a minha dor. Mas ele é assim com você, calma. Tá tudo sob controle. Quando eu me sentir desrespeitada, ele vai saber e a direção vai saber. Por enquanto tá tudo certo. E aí ele, não quero estar aqui, professor, eu não quero fazer curso, eu não quero fazer curso, eu não quero fazer curso. Eu falei, até o final do curso você vai estar o melhor aluno da sala. E eu fui tratando ele da carência que ele sentia. Conheci a mãe. Falei, olha, aí chamei os dois. Aí eu falei pro coordenador, o coordenador falou, nossa, você foi lá em casa, né? Você foi lá na casa da pessoa, né? Eu falei assim, ele tá saindo bem, ele tá muito bem. Elogia ele, elogia ele. Aí a mãe olhou assim pra mim. Falei, faça isso por mim. O menino é outro. O menino é, professora, eu tô vindo pro curso por causa da senhora. Eu falei, não, porque você tá gostando do curso, é porque você tá aprendendo, porque você vai ser uma pessoa de carreira e você vai arrumar um trabalho e você vai parar aqui essa dor sua. Você vai fazer um novo amanhã. O ambiente dele se transformou, Ambiência, né? Gisele. O ambiente na área escolar, né? Exato, Em casa. Então, a gente transformou o ambiente e isso transforma a pessoa, né? Então, precisamos trabalhar nessa mudança de E ambiente. os jovens só querem se sentir importantes. Acolhidos, fazer Exato, parte, exato. pertencer, né? É isso que a criminalidade faz, É. gente. A criminalidade torna os nossos filhos os nossos importantes. É. Eu vejo como eles tratam lá. Meu, aqui ninguém vai mexer com você. Eles beijam os caras no rosto. Eles são abraçados. Muitos desses nunca tiveram um beijo. Olha, É isso. É igual. se- A gente a tem que minha fazer igual. opinião tem importância, né? Eu sou Não, aqui ouvido, você tem né? importância. Aqui Exato. você é o responsável por isso, Puxa, isso e é muito aquilo. importante sua fala, É, porque, é isso, né, eu como vejo isso. Eu trabalho com esse público. eles conseguem trazer de que forma? Na Gente, forma do acolhimento, né? E às vezes em eles casa não tratam tem esse assim, eles dão acolhimento. nomes, eles dão responsabilidades. Uhum. Olha, você é o avião, você é o que vai fazer isso, você distribui o dinheiro. Meu, você que é o responsável, hein? Olha isso. Mas eles se beijam no rosto, Uhum. eles se Eles se abraçam, protegem, né? eles se protegem. E é isso que o jovem quer. Eu vejo, porque eu uso a afetividade. Eu sou uma pessoa Uhum. afetuosa, né? Não é que isso é uma característica que todo mundo tem que ter, não é isso. Mas assim, eu vejo como a afetividade ela impacta Impacta. na minha qualidade do meu trabalho. Né? Eu entro ontem eu acolhi uma turma de uma colega que não podia, eu entrei na sala, vi um menino, falei, nossa, como você é bonito, hein? Pronto, Ele né? abaixou a cabeça, um preto retinto, né? Bem retinto mesmo. E aí ele abaixou a cabeça, aí ficou todo mundo olhando, né? Eu falei, né, gente, né? Aí quando eu desci, ele me chamou para eu vir aqui. Eles estavam na hora do intervalo, né? Ele falou, eu não sou bonito? Fala para eles. Olha. Aí eu falei assim, gente, ele não é bonito, ele é lindo. Bonito é pouco. Bonito é pouco. Ele ficou tão feliz. E eu vi, e assim, ele não lembra, mas eu que atendi, eu que fiz a inscrição, que lá é um curso de profissionalizante, né? Sim. Mas tem um quadro humanístico. Eu que fiz. Eu vi que a mãe, que são filhos adotivos, a mãe muito branca, né? Eles não são brasileiros, né? Se nota, né? Pelas características, né? São Sim. senegaleses, né? Dois irmãos, ela pegou, diferença de 1 ano e 9 meses, Uhum. né? E os irmãos muito unidos, né? Vi que, assim, eles são muito amorosos, muito afetuosos, mas tem essa questão da autoestima, né? Tem Eu achei autoestima, principalmente interessante ele me nessa chamar. idade, né? Ele tava numa rodinha de uns 6, 7, ele falou, eu não sou bonito? Eu achei tão... Eu falei, nossa, gente, uma coisa, né? Olha, Uma quando eu pequena trabalho, fala. uma pequena fala como muda, né? É. Aí tá sempre lá, sempre que estava de cabeça baixa, tristinho, agora tá sempre rindo, né? As meninas se aproximaram, Bastou falam, uma ai, Luli, eu não fala, aguento né? você. Eu falo, é isso, gente. Não é que não vai falar que os É. brancos são bonitos também, não, porque os brancos também são bonitos, né? Mas também direcionar esse público, né? Sim, claro. Né? É A gente, eu importante. estava lendo um artigo, professora Fabiola, da Universidade de Alfenas, que ela fez um trabalho de que
as professoras têm um hábito de quando uma criança chega nas idades iniciais, as crianças loiras do olho azul, ela abaixa e fala, gente, chegou o meu anjo. E quem disse que um anjo é É loiro o do olho olho do olho azul? azul. E aí ela estudou o comportamento das outras crianças que não têm essas características. Começa ali a Uhum. questão do racismo estrutural, É. das doenças mentais, porque a criança começa a olhar, bom, então eu não sou um anjo, eu não sou acolhido, né? E Uhum. quem disse que um anjo é loiro do olho azul, né? Que é branco, Nossa, que... né? Isso, Então esse estudo sim. fala muito, né? Também estou fazendo recortes Sim. raciais, mas também da questão comportamental, né? Da Comportamental. saúde mental, né? Sim, porque são essas coisas que ficam ali no nosso inconsciente e que formam a nossa personalidade. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que essa criança sinta que ela não é bonita, que ela não é tão boa quanto as outras, porque eu não sou um anjo, então eu não sou bom, né? Então, a autoestima fica lá E embaixo. precisa todo o tempo ficar Exato. tentando ser aprovado, né? Exatamente, não confia em si, acha que não é capaz. Então, isso gera uma E personalidade, isso a né? gente traz para a fase adulta. Claro, é a vida Entendeu? Porque a gente adulta. vai ficando com mais maturidade, que a gente vai percebendo o quanto a gente sofreu lá na infância, que traz pra Sim. gente hoje. Aí Eu sou você- uma dessas pessoas, Aí né? você tem que voltar lá na infância, entender o que aconteceu para Entender tentar transformar aquilo na sua vida. Senão exatamente. você Isso carrega a fala vida muito da inteira. questão das meninas com a questão do cabelo. Eu ia Sim, falar isso agora, você tirou da minha boca, perfeito. né? Porque assim, quando tava todo mundo fazendo a transição, eu falei, eu vou ser menos preta, não tô honrando a minha, né, etnia, porque eu não tenho cabelo, eu aliso o cabelo. Aí depois eu parei e falei, não. Se eu me acho bonita assim, se eu sou linda assim, eu não vou deixar de ser Exatamente. preta, não vou negar a minha Não, raça, porque eu aliso o cabelo. De jeito não. algum. Porque muitas pessoas falaram, você não vai fazer a Sim, transição? Por que eu sim. deveria? É a Porque eu deveria. liberdade, A né? minha transição tem 25 anos, né? Eu tenho 47 anos, né? Até os 22 anos eu nunca soube como era a textura do meu cabelo. E eu entendo a minha mãe por isso, né? Por um contexto todo Claro. histórico, né? A gente não vamos falar sobre isso aqui, mas um dia a gente pode falar também Eu vou só fazer, sobre eu vou isso, fazer né? só das pretas, eu vou fazer. Porque é muito importante, porque o que que acontece? A gente não se acha bonita, né? As minhas reflexões com os adolescentes, né? Sobre a Disney, a Marvel, né? Uhum. Porque o que que a gente cresce vendo? Eu até faço uma brincadeira com eles assim. Como que era o Tarzan? O filme do Tarzan. O Tarzan era um humano, né? Criado por macacos. Uhum. Então ele, por mais que ele fosse humano, ele cresceu com jeitos, hábitos dos macacos. Como que nós crescemos? Vendo Xuxa, vendo Angélica, vendo Uhum. Paquitas, né? Eliana, A tudo loirinho. Eliana, todo mundo igual. Aí você se olha no espelho e você não é igual, né? E isso Uhum, vai muito além, gente. Vai falar por que uhum. que os homens pretos, quando ascendem, querem uma mulher branca, loira. Exato. Porque para nós, a idealização do perfeito, do bonito, do alcançável, era ser assim. E eu sofri de todos os lados, porque meu marido é Claro. branco, porque eu sou uma nega metida, porque eu aliso o cabelo e eu não quis namorar preto, porque, gente, mas olha, foi As escorraçada por cobranças vão todos acontecer os sempre. lados. Isso, E aí né? eu fui me retraindo, e até que eu tava falando, você para conhecer minha história, e aí eu fui me retraindo e deixando de ser quem eu era, por Não. causa dessas. E aí, né, teve um tempo que eu fiquei um pouco afastada do trabalho, eu falei, não, eu preciso sair. Aí eu conversei com o meu pastor e tal, e ele virou para mim e ele falou, Dani, cadê a Dani? Cadê a Daniele? Aí eu falei, é mesmo, eu vou começar a ser quem eu sou. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um podcast. Isso Vou fazer um mesmo. podcast, quero sentar em mesas grandes, quero conhecer histórias, quero trazer pessoas que têm histórias de vidas, que faz algo para a sociedade, que faz algo para o outro, né? E assim eu comecei. Aí quando você chegou e falou, um podcast de uma pessoa preta, por que não? Por quê? Porque é uma preta que dá aula, uma preta que foi muito bem sucedida na carreira. Hoje, meu telefone não para de tocar porque as pessoas querem que eu dou aula nas instituições, né? Por um bom currículo, graças a Deus por isso. E aí, por que não? Mas no momento você se libertou daquelas crenças que você tinha lá atrás. Agora eu Senão não vou você deixar, seu estaria cabelo é aqui. lindo. Exatamente. Acho lindo, mas não é a minha personalidade. Sim. Eu sei Como qual o que é a cabelo liso não textura. faz mais parte da Você minha entendeu? personalidade. Mas tá tudo. E agora o Isaac, ele ficou um tempo doente. E aí, sem cortar o cabelo, ele ficou 60 dias internado. E aí, ele sempre raspava o cabelo. Pai é branco.
sempre raspava o cabelo, mas quando ele ficou internado, que ele viu o cabelo dele cacheado, ele falou: mãe, como eu sou lindo, ele é lindo, Ele é maravilhoso, lindo, ele é né? Um linda. cabelo maravilhoso, preto. Linda. É isso, gente. A gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer e saber aonde tem dor. Se tem o dor, eu vou tratar. Exatamente. Eu vou tratar ali. Não porque a sociedade está impondo que eu tenha cabelo. Não. E eu não tô Gente, a negando. sociedade só fez M, né, na nossa vida. Só. Né? Vendeu a ideia de um amor errado, Uhum. né? A gente não sabe se Exato. relacionar. Não, A gente não exatamente. sabe se relacionar. Eu falo isso para as meninas. As expectativas Nós, são mulheres, enormes. com a pirâmide totalmente invertida, sempre na busca de um relacionamento ideal, sempre na busca. Exato. Não, Não eu falo para elas, primeiro a carreira, porque se tudo der errado, a gente vai chorar em Paris, vai chorar em San Andrés, lá na Colômbia, vai chorar no Guarujá. E aí, por outro lado, também a gente se sobrecarrega, porque a carreira é muito importante para a gente se Exatamente. E colocar. assusta os E homens. aí? Assusta os Assusta homens e a os gente homens. chega no momento que a gente já não dá conta de tudo que a gente assume. É. Eu sempre falo que eles querem uma mulher F do lado deles, mas quando a mulher não é a deles. Quando não é deles, é verdade. E aí, quando você começa a fazer barulho na internet, quando você começa a trazer a voz, opa, mas, né, peraí. Mas, Dani, eu trouxe essa Em questão. pessoas do seu círculo, tá? Ah, não, Pessoas família, do seu círculo, família. tá? Quando eu trouxe essa questão de você estar aqui, a importância de você estar aqui sendo uma mulher preta, porque exatamente esse É local não voz, era para né? nós. E você está dando voz a nós, e você está sendo uma representatividade para as meninas que você dá aula. Sim. Porque eu vejo comigo o que elas trazem. Ai, Lúlia, as meninas veem que você treina, que você é uma mulher gorda, mas que você treina, né? Minha mãe falou que também vai fazer, que eu fiz a minha primeira faculdade com 30 anos. Outro dia, adolescente falou para mim, professora, eu não vou ter condições de fazer faculdade, mas eu falei, cada um no seu processo. É, Eu fiz a minha primeira faculdade com 30 Exato. anos, eu já tenho 2 graduações e 2 pós. eu também fui fazer. Quando Ai. eu tive meu filho, já era, nós combinamos ali, marido, você fica com ele, fico, e eu vou fazer. Você E tem ele era trabalhado sobre pequenininho. todas essas coisas Todas essas juntas, né, coisas, Gi? né, Porque tudo Gi? isso mexe com o nosso emocional, tudo isso mexe com o que a gente é, né? Então, não tem como separar. A nossa vida tá tudo conectado, né? Tudo Tudo conectado. conectado. É o seu trabalho, a sua casa, o seu relacionamento, seus filhos, seus amigos, tá tudo conectado. Em todos os lugares a gente tem gatilhos, em todos os lugares a gente tem alegrias e tem dores. Não tem como, né? Então, Setembro Amarelo é sobre tudo, é sobre a vida, é sobre a forma como a gente se ama, como a gente se conhece, né? A gente se conhece pouco, então é sobre olhar para dentro da gente e também para que a gente olhe para quem está do nosso lado, principalmente. Mas eu sempre falo, quando a gente olha para dentro da gente no sentido de querer equilibrar e arrumar onde não tá legal, mas quando você sai de dentro de você, vai fazer alguma coisa pelo próximo, aí, meu amor, não tem para ninguém, Não tem. né? Porque quando você estende a mão, você tá deixando a sua dorzinha ali um pouquinho de lado, né? Que todos têm, tá tudo bem, não estão menosprezando a dor, mas assim, deixa eu te ajudar aqui. E aí você é ajudado ali de uma forma É uma sobrenatural, recompensa de energia, de sentimento, né? de amor, É um que bumerangue. cura É um muitas bumerangue. feridas. Você vai receber tudo de volta. Sim, É um bumerangue. exato. É. né? Maravilhoso. Gente, nós já chegamos ao final. Olha só. Nossa, Né? foi tão rápido. Foi, tem A muitos conversa tava assuntos, tem boa e- muita Nossa, que coisa, né? maravilha. Você nem falou do livro. Gente, eu trouxe esse livro, A Educação das Meninas Negras em Tempos de Pandemia, porque os estudos mais recentes falam que depois, pós-pandemia, o número de pessoas que tiraram a própria vida, por conta das desigualdades, sim, né? Porque quem tinha mais condições, né? Ficou com a sua internet em casa, tendo suas aulas, e as pessoas, né, das desigualdades, mas eu volto aqui numa outra Sim, oportunidade com para falar sobre certeza, já isso, está aqui o convite. né? E uma coisa também que eu falei, o Instagram, né? O Instagram está tirando os nossos jovens da realidade. Exatamente. Né? Se Ele é comparando, né? Eu falei, gente, como é que vocês seguem pessoas que não têm o mesmo ponto de partida de vocês? Aí é adoecer mesmo, É. né? Aí não se E sentir não é só capaz, os jovens, são pessoas, São mulheres, nós, são somos nós, homens, somos nós, né? né? Você vê lá o cara pedindo a mulher em casamento em frente ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro, você fala, Fechando o o que que Cristo. eu sou? Exato. É. Muito obrigada pela sua participação, Gratidão. foi maravilhoso. Deixa suas redes sociais. Deixa, @Lulipreta, sou presidente de uma ONG maravilhosa, Caravana do Amor Nós nem falamos Amigos. também, né? Verdade. Seguem lá e
É um prazer estar aqui. Sempre é um prazer falar sobre os assuntos nos espaços, como eu disse, que não era nosso, né? Então é sempre Verdade. bom, né, Gi? Que Muito bom, bom. obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Dani, prazer. Gi, obrigada pela sua Nossa, participação. agradeço Foi de coração. maravilhoso. Adorei falar com vocês, adorei te conhecer, Luli. Eu Para mim também, Gi. é um prazer imenso, porque eu amo o que faço, adoro falar sobre isso, adoro poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então foi um grande prazer. Conta comigo quando precisar, né? Você também, Luli, tô disposta aí a ajudar quem precise, enfim, Qual que é a é sua rede realmente social? uma paixão. Qual que é a sua rede social? @gisele.santos.barbosa. Maravilha. Sigam elas, pessoal. Elas fazem um trabalho maravilhoso. E assim, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, por poder ter esse espaço para um pouquinho né, do que a gente presencia na nossa sociedade aí, trazer um pouquinho de conscientização, né, não só para aqueles que sofrem, mas para aqueles que possam ajudar, né, as pessoas que estão ao redor, filhos, enfim, onde você está inserido, você tem que florescer. Muito obrigada. A pergunta rapidinho aqui, ó. O que dane-se pra você? Falta de Ai, eu ia empatia. falar isso. Perfeita, Falta de maravilhosa. empatia. Maravilhosa. O que dane-se pra você, Gi? Preconceito. Preconceito. Gente, obrigada de coração. Nos sigam nas redes sociais. O meu é danipinheiro.consultoria. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.